Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com as nossas entrevistas, os nossos boletins de mercado. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho em relação às estimativas para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar, né, aqui no país. Uma safra que a gente vem falando já há algum tempo, que é bastante impactada pelas condições climáticas, né, principalmente na região centro-sul do país. E para a gente então falar um pouco mais sobre essas estimativas, a gente trazer as atualizações, né, em relação a todo esse cenário, porque a gente teve recentemente aí geadas, né, sendo registradas sobre parte do cinturão produtivo. Então a gente conversa ao vivo agora com Júlio Borges, que é sócio-diretor da Job Economia e Planejamento. Júlio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Sempre tem sido um prazer. Com certeza, prazer é nosso, Júlio. Olha, falei um pouquinho aqui em relação a essa safra 2021-22, né? Uma safra que é bastante marcada pelas condições climáticas adversas, né? Sobre a maior parte do cinturão produtivo do Brasil, né? Muitos caracterizam aí essa safra como uma safra muito atípica na história, né? Porque a gente vinha já de estiagem, né? De seca sendo registrada, e em julho tivemos 3 grandes aí geadas sendo registradas, né? E queria saber, nas estimativas de vocês, diante de todo esse cenário, houve alguma revisão em relação à moagem, ô Júlio? Sim, Jonas. A seca, ela está se consolidando forte, e essa geada também não era esperada. Então, nós fizemos uma revisão de safra para menor. E essa safra, ela é uma safra com 2 grandes surpresas. Uma é a redução da produção e a outra é o aumento de preços. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um slide onde eu ressalto esses itens aí. Pode ser? Pode, claro, estamos vendo aqui na tela, Júlio, pode seguir. Bom, então veja, curto prazo, né, estamos falando dessa safra, é uma safra que tem uma característica muito clara: a oferta é restrita e os preços são altos. Vamos falar um pouco do Centro-Sul. A cana, a moagem, nós estamos trabalhando agora com 533 milhões de toneladas. Isso é mais ou menos 70 milhões de toneladas a menos do que na safra passada. É uma quebra expressiva. O açúcar nós estamos considerando 33 milhões de toneladas, 5 milhões a menos que na safra passada. A exportação de açúcar deve ser reduzida nesse mesmo montante, de 5 milhões de toneladas. O ano passado nós tivemos um recorde de exportação e esse ano nós vamos ter uma redução de 5 milhões de toneladas, né? O álcool de cana, nós estamos considerando 25,1 bilhões de litros. Isso é mais ou menos 10% de redução em relação à safra passada. Já o etanol de milho é bem diferente a história. O etanol de milho vem crescendo a produção nos últimos anos a um ritmo que se aproxima de 1 bilhão de litros por ano de crescimento, que é o que nós estamos considerando aí, 3,6 bilhões de litros de etanol de milho. Só para lembrar, pessoal, o etanol de milho já representa quase 15% da produção de etanol do Centro-Sul. Alguma coisa que também é surpreendente. Há 5 anos atrás, nós não dava a mínima importância para etanol de milho. O Nordeste, deixa eu fazer um comentário com vocês. No Nordeste, nós estamos repetindo a safra do Nordeste, tá?
Então, ele não deve impactar muito aqui. O Nordeste representa 8, 9% do Centro-Sul. Agora, vale a pena considerar para o Nordeste o seguinte: vale a pena. Nas últimas safras, o Nordeste não tem aumentado a produção. O movimento que a gente percebe no Nordeste é de aumento de eficiência. Aumento de eficiência em busca de redução de custos e de otimização. Muita irrigação está acontecendo por lá. Então, veja você, Jonatas, aquele encolhimento que nós percebemos no Nordeste, no início da década passada, ele parou de acontecer. E o Nordeste parece que está se preparando para um salto de produção e de consolidação. Agora, então, em termos de safra, é uma safra desse jeito, restrita, oferta restrita. Nós estamos vendo isso. Qual que é a consequência? São os preços altos, Vamos falar de preço em São Paulo, vamos comparar essa safra atual com a safra passada, e o período da comparação é de abril a agosto. É a média de preços deste período. O que está acontecendo? O açúcar, 59% maior é o preço. O etanol hidratado, 85%. O preço é maior. O anidro é mais do que isso. O anidro supera um pouco 90% de aumento de preço. Muito bem. A quebra de safra que nós estamos estimando é da ordem de 12%. Por outro lado, o aumento de custos que nós estamos prevendo, vamos dizer, o máximo é 20%. Então, veja você, Jonatas, se a gente combinar quebra de safra mais aumento de custo e comparar com o aumento de preços, a gente vai chegar à conclusão que o resultado econômico dessa safra, apesar da quebra, tem muita chance de ser melhor que do ano passado, que já foi uma safra excelente. Perfeito. É isso, Jonatas. Por enquanto é isso. Perfeito, Júlio. Diante desses números que você nos apresentou aí, né? Excelente análise, né? Diante desses números, então, a gente pode, de alguma forma, e o mercado também lá fora, pode, de alguma forma, se preocupar com o abastecimento de açúcar, ou isso não é possível, né? Recentemente, a gente teve uma divulgação aí relacionada à safra global 2021-22, né? Que começa agora em outubro, e apontando aí a possibilidade de um déficit, claro, muito por conta desses números do Brasil da safra 2021-22 que a gente está moendo, né? Existe alguma preocupação para o mercado global, Júlio, diante desse cenário para o Brasil? Jonatas, nós temos duas condições, curto prazo e médio prazo. Vamos falar do curto prazo até outubro agora, até final de setembro, vai. E vamos falar do médio prazo de setembro para frente. No curto prazo, o Brasil é a fonte de atenção do mercado. A quebra de safra do Brasil afetou preços para cima e tem sido o maior fundamento para o aumento de preços que a gente viu. Isso até setembro. A partir de outubro, a safra na Europa e a safra na Ásia começa. O clima está muito bom, está chovendo bem. É o contrário daqui. Então, a safra lá vai ser grande. E, possivelmente, os preços vão recuar. Então, são dois momentos diferentes. Perfeito, perfeito. Precisamos ficar atentos aí, né, Júlio?
Bom, você mencionou, né, aí nesse seu levantamento, né, os preços, né? A gente, apesar de todo esse cenário, né, complicado para a safra, né, a gente tem preços bastante positivos. Na safra 2021-22 tivemos fixações aí a níveis absolutamente recordes, né? Antes mesmo da safra de fato ser iniciada no mês de abril. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário e que a gente também pontuasse como é que está o cenário para 2022-23. A maior parte da exportação brasileira ela foi fixada antecipadamente. Ou seja, o preço de exportação ele deve ser um pouco menor do que o preço médio da safra. Eu acredito que não vai comprometer o resultado da safra, não. Agora, para a safra 2022, já tem fixação, sim. 40%, 50% do que vai ser exportado está fixado. Mas a usina tirou o pé do acelerador. Ela está muito reticente de fazer novas fixações para 2022, justamente por causa da seca. Essa seca vai afetar a safra do ano que vem, principalmente o plantio que foi feito. Então, daqui para frente depende das chuvas, né? Depende da chuva da primavera e do verão. Mas até agora a seca afetou, prejudicou seriamente o plantio. Muito bem. Então, é isso que está acontecendo. Nós já temos uma boa parte fixada para 2022, mas o aumento de fixação nesse momento é pequeno. Perfeito. Tem alguma cautela, né, Júlio, também diante desse cenário climático bastante complicado, né? Tem alguma cautela por parte das usinas também, esperando um cenário mais claro de como deve ser a próxima temporada? O que você tem ouvido por aí? Essa redução do ritmo de fixação de exportação de 2022 é justamente por cautela da usina. Você lembrou bem esse aspecto. Quer dizer, a usina está cautelosa. A usina está desconfiada do tamanho da próxima safra. Então, ela reduziu um pouco o ritmo das fixações. Perfeito, Júlio. Olha, muitas novidades ainda por aí, né? Durante essa safra 2021-22, a gente deve acompanhar, né? E queremos contar aí com a sua participação e, claro, né? Na safra 2022 também teremos aqui você para esclarecer todo esse cenário para a gente. Vamos acompanhando aí, aguardando as novidades do mercado para trazer as melhores informações ao produtor. Obrigado mais uma vez, viu, Júlio? Obrigado a vocês, viu? E até a próxima. Saúde para todos. Até a próxima, Júlio. Bom, falamos aí um pouquinho então em relação às estimativas para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul do Brasil e também as estimativas aí da Job para a safra no Nordeste, né? E a gente falando um pouco em relação a esse cenário climático bastante complicado, né, impactando a moagem. A Job estima aí uma moagem de cana-de-açúcar de 533 milhões de toneladas. Isso representa um corte de cerca de 7,5% em relação à estimativa anterior deles e uma quebra de cerca de 10%, né, pouco mais de 10% em relação aí aos números da temporada passada. Uma safra impactada pela seca, né? Seca persistente aqui no centro-sul do país e uma safra também que recebeu geadas nos últimos, durante o mês, né, de julho, nas últimas semanas, e isso de fato também teve um impacto bastante representativo. Então a Job aí fazendo as suas atualizações em relação às estimativas para o mercado de moagem de cana-de-açúcar e também de produção de açúcar e produção de etanol, que também devem aí, né, ser reduzidas diante de todo esse cenário complicado. Né? Em compensação, um destaque importante é o número positivo para o etanol de milho, né? O etanol de milho que a gente vem acompanhando, que segundo o Júlio falou, né, vinha caminhando a passos lentos aí, e agora nessa safra deve ter um salto bastante importante, de alguma forma contribuindo aí para a oferta de etanol disponível no mercado
neste ano, né? A gente também falou um pouquinho em relação aos preços, porque apesar de uma safra bastante complicada, uma safra que muitos caracterizam como uma safra histórica, né? Com impacto de seca, impacto de seguidas geadas, apesar de todo esse cenário complicado no campo, os preços estão bastante positivos e as usinas aproveitaram esse momento, né? Os produtores conseguiram de alguma forma aproveitar esse momento, apesar também dos custos aí corroendo parte das margens do produtor. No balanço, como um todo, a Job aponta que o cenário é favorável aos produtores, ainda assim dará para fazer um balanço positivo diante dessa safra 2021-22, com preços mais altos compensando as perdas no campo, né? A gente também falou um pouquinho em relação às fixações para a safra 2021-22 que estavam absolutamente recordes, né? E fixações sendo feitas antecipadamente, com preços, né, justamente favoráveis, né? E agora, para a safra 2022-23, a gente acompanha uma cautela um pouquinho maior por parte das unidades produtoras, porque o cenário realmente é de atenção, né? Os produtores pisando em ovos aí, aguardando uma melhor clareza de todo o cenário que deve ser desenhado aí para a safra 2022-23 aqui no centro-sul do país. Lembrando que essa safra 2022-23 é a safra que só começa a ser moída, de fato, lá em abril do ano que vem, tá bom? Bom, nós ficamos por aqui. Durante a nossa entrevista, você viu as nossas redes sociais, é só acompanhar a gente por lá, viu? Você consegue ter as melhores informações através das nossas redes. Nossa equipe está aqui sempre preparada e sempre engajada para trazer as melhores informações para vocês no site e também nas nossas redes sociais. E você já sabe, né? A nossa home é www.noticiasagricolas.com.br, que está lá no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.